Oi, Luzes, sou Jenny e hoje vamos falar sobre a franquia Descendentes. Descendentes foi uma ideia muito criativa, né? Juntando todos os personagens juntos em uma linha do tempo reta, né? Sem, como se todas as histórias acontecessem na mesma linha do tempo, né? Na mesma não ao mesmo tempo, mas conforme vai passando, né? E mas, né, não só isso, eles colocaram os filhos dos vilões como protagonistas, né? O que ia acontecer depois dos acontecimentos, né? Dos filmes de cada vilão e cada mocinho, né? Cada herói, né? E essa é a base de Descendentes, né? E é claro que quando eles começaram a fazer esse filme não tinha tanto dinheiro, não tinha tanta verba. Então muitas coisas de efeitos especiais não eram bons, né? Mas eles conseguiram fazer um milagre com poucas ferramentas, né? Para poder fazer algo melhor. Mas Descendentes, é claro que os efeitos especiais ajudam, mas a base, o que seria. O que torna Descendentes tão querido, tão importante, tão legal de assistir é a história. São os personagens. E a pessoa vai querer assistir um filme de Descendentes esperando uma obra de arte, esperando um filme com bons efeitos especiais. Essa pessoa vai querer assistir querer assistir Descendentes, sendo que Descendentes nunca teve essa direção. Eles foram no simples, né? E de novo, eles fizeram um milagre com o dinheiro que deram para eles, né? Para eles fazer o filme. Porque já no primeiro filme eles já faziam um dragão que era Malévola, né? E eles decidiram focar mais na história, decidiram focar mais nos figurinos que são incríveis, que são bonitos e que o filme faz a gente entrar nesse universo e amar. Talvez o primeiro filme não aprofunde tanto os personagens principais, principalmente os, os secundários, né? Mas não era tão necessário assim. A gente já se apegava a esses personagens justamente porque tinha muita cena, tinha muita visão para nós ver o que eles passavam, né? E a gente já acolhia eles. Então, pode não ter aprofundamento dos personagens, mas é um filme que não precisa de tanto aprofundamento, né? Pra gente se apegar aos personagens. Porque os personagens já eram legais. De novo, tinha muita. Por exemplo, no primeiro filme, né? Eles estavam. Nos outros também, né? Mas mostrou como era a vida deles. E é claro que mostrou como eles gostavam daquilo, né? Só que a gente via ao redor e tipo, eles gostavam, só que não significa que era bom aquele lugar. E a gente via que aquilo não era um lugar para as pessoas viverem, que aquilo lá só fazia as pessoas sobreviver. Que aquele lugar não era bom, que é claro que no lugar daquele,
Existiam as pessoas ruins, que era filho dos vilões, e tinha os capangas, os que não eram ruins de fato, né? E essas pessoas sofriam, mas não significa que os vilões, os filhos dos vilões também não sofriam. E a gente via aquilo ali só em uma música, e era divertido, era sim divertido. Mas a gente via também que era um lugar de sofrimento e de dor e de muita tristeza ali. A gente via e a gente já se apegava aos personagens, mesmo a gente não conhecendo tanto. A gente tinha um certo sentimento do que aquele lugar fazia com eles, em geral. E veio o segundo filme melhorou muito, né? E ficou muito bom. E a história continuou sendo boa, porque é esse o centro de Descendentes, o que torna Descendentes tão amado. Por causa dos personagens, por causa da história que era realmente boa, né? E tinham não só problemas mágicos, sobrenaturais, que ali tinha, porque é mágico, é Disney, né? Mas também tinha problemas reais, como a Mal não conseguia se conectar ali dentro. E é claro que Descendentes, a trilogia, era muito focada muito na Mal, e os outros foram deixados um pouco de lado. Mas a gente ainda conseguia ter simpatia, a gente conseguia amar esses personagens. Mas a Mal, eles focaram mais na história dela e etc. Mas desde do primeiro filme, não foi contado tanto o passado deles antes do Ben fazer a proclamação para trazer eles para Auradon, né? E foram a partir desse momento para frente que começou a história deles, né? Mas de novo, a gente sabia que existia uma história por trás, mas a gente não precisava saber. A gente sabia, de certa forma, o que eles passavam, né? E no segundo filme, de novo, melhoraram tudo. E no terceiro ficou ainda melhor. Porque Descendentes merecia, né? Com tão pouco lá no primeiro filme, eles conseguiram ter uma leva de fãs tão grande que foi aumentando, porque merecia. E também, é claro, porque dava dinheiro, né? Mas aí depois, é claro, depois veio o terceiro filme e melhoraram ainda mais. E melhoraram o figurino, melhoraram os efeitos especiais, mas ainda tem aquele mesma sensação de assistir Descendentes. Tem ainda o simples que eles carregavam desde o começo. E aí veio Descendentes 4, onde a gente conhece Red e etc. Só que é claro que eles tinham mais dinheiro, mas aí eles fizeram uma história completamente sem pé nem cabeça que não faz sentido. E esclarecendo isso, né? Descendentes, é claro que não faz sentido, só que aquele é outro universo de Descendentes, universo em que todos eles estão no mesmo universo, né? Que se passam as histórias no mesmo universo. E não há lógica em Descendentes, só que no primeiro ao terceiro teve eles estabeleceram um universo ali com suas regras e tudo mais. No 4 eles quebraram isso, é claro que principalmente porque mudaram, né, o diretor, mas Descendentes, a partir do quarto filme, né, parou de ter a mesma base que tinha nos 3 primeiros filmes.
E as pessoas querem procurar lógica no quarto, nos 3 primeiros, né? Só que Descendentes realmente não faz sentido. Só que nos 3 primeiros tinha uma base, tinha o seu universo próprio estabelecido, tinha as suas próprias regras. E no quarto eles descartaram algumas, né? Por exemplo, nos 3 primeiros a gente entendeu, né? E a gente sabia ali que os filhos dos vilões tinham cabelo colorido. E os de Arodon, que são os mocinhos, tinha cor de cabelo normal. E no quarto já mudou isso. Por que, que a Cinderela tinha que estar com o cabelo azul daquele jeito? E por que, que a Chloe tava com aquele cabelo? E, e, e aí as pessoas falam da teoria de que a Fada Madrinha, né, trouxe os vilões de volta e tal. E é claro, né, pra dar um sentido na história, eles colocam isso. E para mim é muito válido fazer teorias para deixar as coisas para fazer sentido na cabeça das pessoas, né? Mas não significa que seja verdade, não significa que, que isso realmente aconteceu. Nos 3 primeiros, de novo, tinha uma base ali. E no quarto já mudaram. Só que não significa que se tornou um filme ruim. Mas, né, as pessoas podem dizer que o primeiro filme pode ter envelhecido mal, que foi um filme não ruim, né, mas com vários defeitos. Mas Descendentes 4 teve muito no roteiro. Muitas coisas não faziam sentido pro que eles estabeleceram na primeira parte, né? Mas os efeitos especiais melhoraram. E, de novo, Descendentes 4 pra frente já é outra coisa. Parece que se tornou outro universo. Mas é ainda um filme lindo e é claro, as duas têm bases diferentes. O significado da primeira era a simplicidade. Mesmo, é claro que muita coisa não fazia sentido no universo, né? Mas eles conseguiam fazer um roteiro redondo, fechadinho ali. Mas no 4, eles não conseguiram manter isso. Por isso que é muito diferente dos 3 primeiros, não só por causa que trocou o diretor, mas porque se tornou outro significado. Então, no final tem que olhar esses os 3 primeiros e Descendentes 4 e 5 que vai vir, né? Como obras diferentes, porque são feitos, são direcionados por pessoas diferentes, com visões diferentes, né? Mas é diferente, né? A gente percebe isso. Mas isso não torna ruim essa nova leva de filmes. Só é diferente, com um significado diferente, com uma base diferente. Mas é Descendentes, então os filmes se tornam especiais, né? Para cada um, eles têm um significado diferente. Mas todos eles são bons, né? Embora alguns
melhores do que os outros, mas isso, né, é opinião, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative sua indicação para não perder nada. E é isso. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!